Aqui eu estou trabalhando com lápis H, mas eu vou mudar aqui. Eu vou pegar a lapiseira 03 com grafite B e vou fazer alguns testes. Essa parte da narina aqui, por exemplo, ali na referência, quase não dá para ver. É muito desfocado. Eu tenho que imaginar mais ou menos o tamanho dela, onde que a sombra está sendo mais acentuada. Eu vou fazendo aqui e conforme houver a necessidade de falar ou explicar alguma coisa, eu vou falando, tá? Mas a princípio eu não tenho muito para dizer porque eu preciso me concentrar nessa partezinha aqui que eu tô fazendo. Essas partes em desenhos pequenos é bem delicado porque uma simples alteração ou uma pequena alteração já causa uma diferença muito grande. Então tem que trabalhar com muito cuidado, é demorado isso aqui. Mas com a lapiseira 03 eu consigo, além de mais precisão, pelo fato dela ser pequena, eu consigo também uma tonalidade legal porque ela tá com grafite B, o que é um grafite até claro, né? Aqui eu estou olhando a referência em dois lugares. Uma é uma impressão que eu fiz, que não está nada nítida, e outra é a imagem digital no iPad que está aqui na minha frente, onde eu estou olhando para ele. Mas tanto um como o outro está desfocado, não está perfeita a imagem. Eu acho, pela qualidade do sombreamento que eu estou conseguindo fazer aqui com a lapiseira, eu acho que eu não vou precisar passar lápis não. Acho que só a lapiseira e o esfuminho e pincel já vão ser suficientes para chegar no resultado aqui. Aqui às vezes eu demoro um pouco para fazer um detalhe ou outro porque eu tenho que observar na referência onde que está aquele determinado detalhe. Então às vezes eu demoro um pouco para observar e fazer com a certeza de que eu estou fazendo no lugar certo. Eu acredito muito assim que toda vez que eu desenho eu tenho essa sensação. Eu tenho sempre a sensação de que no momento em que eu estou desenhando eu estou pensando, sabe? Eu estou pensando para executar o traço. Então eu não vou executando o traço aleatoriamente, né? Óbvio. Mas existe um pensamento, uma tranquilidade que me faz observar aquela passagenzinha ali e ter a convicção de que aquele traço pode ser feito exatamente naquele lugar. E aqui você vendo essa cena bem de perto é interessante porque você está vendo, parece até que é um desenho grande, parece que é um traço grande que eu estou fazendo. Se fosse grande, com certeza estaria sendo mais rápido de fazer o traço, porque ele te dá uma margem maior de trabalho. Agora, quando é pequeno, é complicado, porque um risquinho a mais que você faz já fica estranho. Agora que eu vou vir com o esfuminho, tentando fazer o esfumado dessas partes aqui. Se ficar legal, maravilha, a gente segue. Se não ficar, eu vou tentar alguma outra ferramenta. O esfuminho tem a ponta muito grossa para fazer um detalhe tão pequeno aqui. E mesmo que esse esfuminho seja bem fino, ainda assim é um pouco grosso para fazer esses detalhes, mas tá dando certo. Também não precisa ficar perfeito, visto que é uma escultura, né? Então eu tenho uma certa margenzinha aí para trabalhar. Eu não quero que fique tão esfumado em volta assim na parte de cima. Então, para melhorar isso, eu posso vir com a caneta borracha e tirar um pouco
esse excesso de sombreamento esfumado, sabe? Deixar mais seco. Mesma coisa aqui, ó, eu quero que esfume para cima, não para baixo do traço. Então eu venho e limpo a parte de baixo do traço. Aí eu uso uma escovinha dessas de maquiagem assim para limpar. Aqui eu vou com o lápis H para reforçar um pouco mais essa parte, mas depois eu dou acabamento. Agora é só para ter volume de sombreamento também, até para o próprio esfuminho eu poder trabalhar com ele. Ó, aqui eu errei. Aqui ele vem para fora aqui, ó. Essa parte aqui não emenda com a outra. Então eu vou apagar aqui. Ficou um pouquinho borrado, mas acho que na hora que sombrear tudo vai desaparecer. E é uma coisa também que quando a gente faz estátua assim, é diferente de você fazer um rosto humano, né, real. Porque o rosto, tudo bem que na estátua também tem expressão. Aliás, quando se trata do rosto é um pouco mais delicado. A sua margem de permissão ao erro é um pouco mais estreita, um pouco mais apertada, porque no rosto tem uma fisionomia, tem uma expressão, é diferente do cabelo. No cabelo a gente consegue trabalhar de uma forma um pouco mais solta, mais livre, né? Não preciso necessariamente fazer cada traço no mesmo lugar ou no lugar exato ao outro que eu estou ali vendo. Ele é mais fluido, né? Mais solto. Então por isso eu não fico tão preocupado com isso. Aqui eu vou trabalhar um pouco o cinza, vou permitir que fique um pouco mais acinzentado para depois eu ter material para trabalhar com a borracha, sabe? Então, tipo, se eu tenho o cinza, na hora que eu passo a borracha, eu consigo dar efeitos. E é tão verdade isso que eu passo até o pincel para que ele fique bem acinzentado mesmo, ó. Essa tonalidade assim, inclusive aqui. Porque quando eu tenho esse tom acinzentado, eu consigo explorar as nuances que eu vou jogar aqui de luz com a borracha, por exemplo. Então você viu que eu comecei fazendo todo cheio de cuidado, mas eu percebi que era desnecessário todo aquele cuidado. Era melhor eu já vir sombreando tudo mesmo e já trabalhando isso, porque fica mais fácil para eu dar forma ao desenho. Tá vendo? Ele fica com esse tom acinzentado, né? Geral. E depois qualquer excesso, tanto para fora como na própria tonalidade, eu trabalho com a borracha. E acentuo também algumas partes quando necessárias, né? E aí em alguns pontos eu venho com a borrachinha, mas acho que eu vou deixar para fazer isso mais ao fim, tá? Só vou mostrar aqui um pouquinho para você ter noção. Acabei que fazendo tudo. Tudo não, pelo menos essa parte, né? Bom, aqui
eu quero corrigir um detalhe aqui da orelha, porque não passava por ali, não. A orelha, ela vem aqui embaixo. Até um pouco estranho aqui, mas é assim, ali na referência. Aí aqui faz uma voltinha, depois vira e aí que vem pra cá. Essa aqui é a parte de dentro da orelha. Tô só marcando porque como eu vou sombrear aqui, é legal a gente ter uma base, né? Eu tô só fazendo essa partezinha para dar um parâmetro pra gente voltar aqui pra parte do cabelo que ainda não terminei. Que eu venho com o pincel para tirar um pouco essa porosidade. Você vê que quando passa só esse fuminho fica um pouco poroso, quando a gente vem e passa o pincel parece que fica mais homogêneo. Esse pincel que eu uso, ele são cerdas sintéticas, tá? Eu acho que a marca dele é Condor, é que ele é tão velho que já até sumiu a marca dele aqui, mas é Condor, número 2, chato, tá? Chatinho, ó. E aí eu corto a cerda dele curtinha para poder facilitar na hora de usar. Só você pesquisar na internet, pincel Condor, ele é vermelhinho assim, ó. Aí você pesquisa a numeração e tal. Agora aqui, ó, essa parte é bem escura, porque ela fica tipo numa sombra aqui embaixo da orelha, atrás da orelha na verdade. Então vou fazer exatamente do jeito que eu tô vendo ali na referência. Ou pelo menos parecido, melhor dizendo. Aqui o que acontece? Eu estou usando o papel Fabriano 4L e na hora que eu passo a lapiseira aqui, por exemplo, né, uma lapiseira 003 com grafite B, por mais que ela seja fina, por mais que ela seja não só fina, mas o grafite também não é tão escuro, né, que é um B, ainda assim fica poroso, tá vendo? Ó? É onde eu venho e trabalho com o pincel para chegar numa tonalidade mais limpa, mais bonita, né? Ó. Quando passa o pincel muda, né? Já a textura fica diferente, ó. É importante você ter essa sensibilidade nos seus desenhos, tá? Porque às vezes são pequenas diferenças entre um acessório e outro que você usa, que às vezes é tão pequena a diferença que a gente não percebe. Eu mesmo já tive alunos que eu mostrava a diferença entre o pincel e os fuminhos e ele não percebia. Claro que essa galera não percebia muitas vezes, né? Os alunos não percebiam, porque também a gente não vê o desenho desse jeito que você está vendo aí na tela, né? Tão ampliado assim. Então aqui a gente vê os poros do papel assim de uma forma muito nítida. Quando a gente está desenhando ali no visão real do desenho, ela não é tão nítida assim. Então, mas é possível ver, obviamente, né? É possível ver que a textura está diferente. Só que tem muita gente que mesmo vendo acha que não é importante, acha que a diferença entre uma textura e outra é tão pequena que não vai fazer, a diferença é tão pequena que não vai fazer diferença, entende? Eu já não vejo assim, eu vejo que essa pequena diferença de textura já mostra, já dá um resultado muito diferenciado, muito. Então é importante você ter essa consciência. Passei o lápis H aqui, mas ó, tá vendo como fica tosco, né? A hora que passa assim, ó, fica bom, mas a gente sabe que pode ficar melhor. Então se pode ficar melhor, vamos deixar melhor. Aqui eu vou fazer uns detalhes com o próprio esfuminho, só para ganhar um pouco de tempo, ou economizar trabalho, digamos. Ó, aqui só com esfuminho eu trabalhei já a leveza da mão para poder chegar nessa tonalidade, porém com volume, tá vendo?
Aí eu passo, eu sempre gosto de passar o esfuminho antes de passar o pincel, porque quando você passa o pincel, parece que ele, a minha impressão é de que o sombreamento não fica tão espalhado, sabe, tão homogêneo, porque o pincel ele não tira o traço do esfuminho, o pincel ele não tira o traço do lápis, o esfuminho tira. Então eu passo o esfuminho primeiro para tirar aquele aspecto de riscado que o próprio lápis deixa, porque se eu passar o pincel vai ficar escuro, mas os riscos ficam aparecendo, dá para entender? Então, ó, por exemplo, ó, eu tô fazendo aqui, ó. Tá vendo os riscos aqui, ó? Se eu passar o pincel, vai ficar mais escuro, mas vai continuar aparecendo os riscos. Então, como eu não quero isso, eu passo primeiro o esfuminho para tirar os riscos do lápis e depois eu vou passando o pincel. Lembrando que nós temos a nossa escola de desenho realista, onde você aprende esse tipo de desenho, esse tipo de técnica passo a passo, tá? Porque aqui no YouTube, esse tipo de conteúdo que você está vendo aqui é apenas um trecho de um desenho. Mas você aprendendo um trecho de um desenho, você não está aprendendo os princípios básicos para dar início à técnica, né? Então você fica com uma falsa sensação de que entendeu, ou de que aprendeu e de que já é capaz de fazer. Não que não seja, mas o caminho é mais longo. E dentro da nossa escola de desenho realista, você vai aprendendo o passo a passo. É a mesma coisa quando você vai, sei lá, você entra na escola para aprender a escrever. Você ficar assistindo um monte de gente escrevendo, você pode até aprender, mas o caminho do seu aprendizado não vai ser fácil, vai ser mais demorado, vai ser difícil. Então, dentro da escola, a gente pega o passo a passo e você tem acompanhamento dos professores, né? Os professores na escola, eles vão acompanhando, te falando o que tá bom, o que tá ruim, o que você precisa melhorar para o desenho ficar melhor, para a técnica ir sendo refinada. Ó, agora aqui eu já vou pegar uma lapiseira 05 com grafite 4B. Aqui ela tá escrito 3H aqui, mas não tem nada a ver. Vou girar, porque isso aqui pode mudar e tal. Mas o que importa aqui é o grafite, não o que está escrito. Vou fazer mais escuro aqui esse ponto, ó. Como ela é 4B, ela é bem escura, tá vendo? Então eu estou fazendo aqui esse rosto, né, o cabelo e tal. E depois a parte do busto eu vou mostrar dentro da nossa área de membros aqui do YouTube. A nossa área de membros, para você participar, é só você clicar no botão abaixo aí, ó, seja membro. É apenas R$14,90 por mês. Você tem acesso a vídeos como esse, vendo passo a passo. Mas é como eu falei, na escola você aprende a técnica passo a passo. Aqui no YouTube e no canal de membros um pouco mais aprofundado, mas você só vai ver o desenho em si, o desenho que eu estou fazendo ali sendo feito do início ao fim, mas não é a mesma coisa que você aprender a técnica do início ao fim, entende? Tá, agora eu volto com a lapiseira, porque daí aqui eu vou fazer alguns detalhes de como esse cabelo aqui está sendo feito. Aqui ele não pode ficar com aspecto de cabelo, o que eu quero dizer é fios, né? Como um cabelo realista, não, ele tem que ficar com aspecto de escultura mesmo. Então o jeito de fazer é diferente. Aqui eu quero que fique um aspecto mais escuro para dar uma impressão de sombra no próprio formato da escultura aqui. Eu não me preocupo muito, tipo, o que significa. Eu vou mais pelo que eu estou vendo e tentando construir algo bem próximo do que eu estou vendo. Aqui dentro da orelha agora eu vou colocar. Sempre que eu coloco esses pontos mais pretos, ó,
eu dou uma sensação de profundidade, tá vendo? Aí dá uma impressão que faz mais fundo, né? Aquele detalhezinho ali da escultura, uma cavidade mais funda. E é legal porque fica de fato parecendo, né, que tá afundado ali, simplesmente por causa de um preto, né, de um tom preto que você joga ali num ponto crucial. Aqui sim eu posso passar o pincel, porque como tá bem preto e não tá aparecendo traço, não tem problema. Eu vou até aproveitar essa parte preta para fazer tipo, para dar a impressão do volume nesse detalhezinho, tá vendo? Agora eu vou fazer uma sombra aqui, projetada. Já ficou, acho que nem precisava passar o pincel. Já ficou, tá vendo? Uma sombra aqui. É legal. Eu gosto de fazer esses detalhes, que eu acho que esses detalhes assim dão um aspecto bem legal no desenho. Aqui eu venho direto no pincel porque é uma parte bem preta. Eu não gosto de passar o pincel quando é sombreado. Aqui tá aparecendo um detalhezinho assim de falha. Eu vou só fazer aqui, ó, para fechar essa falha. Mas vamos lá. Toda essa parte aqui, ó, tem que ficar acinzentada. Aí aqui tem tipo um detalhe que eu tô olhando ali na referência para fazer igual. Aqui vai ter um ponto de luz. Aqui vai subir uma partezinha assim e outra que vai abrir aqui. Você pode ver que esse tipo de desenho ele vai se formando, né? Aliás, todo desenho realista é assim, ele vai se formando, né? Você vai acrescentando camadas e camadas. A princípio ele é um desenho. Primeiro ele vai se formando como desenho, depois ele vai se formando como formas visíveis, né? Tipo, para onde vai, de onde vem, certos detalhes de onde saem, onde terminam, e depois ele começa a ganhar a forma de volumes, né? Ou de profundidades, o que é basicamente a mesma coisa, porque um não existe sem o outro. Aqui essa partezinha é só para completar, né, para não ficar totalmente sem nada aqui nessa parte onde está pegando luz. Então eu dou essa completada aqui. Agora quero voltar a mexer aqui, dando um pouco mais de profundidade. Tá vendo que essa parte ficou com um aspecto de escultura, né? E aqui tá tudo muito chapado, tá vendo? Então eu vou mexer um pouco nessas partes. Talvez depois eu faça o mesmo aqui, ó, para realçar alguns pontos da escultura do cabelo do bebê. Mas o nosso foco agora na aula é aqui e depois o rosto.
tá? Essa parte do busto vai ser feita dentro da área de membros, então se você quiser assistir, eu vou liberar aqui nesses próximos dias aí, né? Porque assim que eu acabar o rosto, eu já vou gravar essa parte e vou liberar dentro da área de membros, a área 37, que é só você clicar aqui embaixo e assinar, tá? Só R$ 14,90 para você assistir. Tem muito conteúdo legal lá dentro já de aula, muito interessante. Vamos ver isso aqui um pouquinho mais de perto. Aqui eu vou começar a jogar umas partes para dar uma sensação de profundidade ou vincar, sabe? Tipo fazer vinco. Não sei se você já ouviu essa palavra. Uma palavra que não é muito usual, mas a gente faz o vinco. É igual quando passa uma calça social com ferro. Você dobra a calça para ficar aquela marca no meio, né, da perna da calça. Então aquilo é um vinco, ou seja, deixar mais marcado. Aqui eu não quero muito marcado, então depois que eu fizer aqui com lápis eu vou passar esse fuminho só para dar uma quebrada. Mas dependendo de como fica, às vezes fica até interessante, tá? Aqui, ó, para demonstrar uma saliência na escultura aqui. Aqui eu particularmente acho um pouco estranho, mas é assim que tá ali na referência. Ó, tá vendo que já começou a dar uma impressão assim de profundidade, né? No detalhe. Ó, tudo com lápis H. Pode ser até um lápis 2H para ficar mais clarinho ainda, mais sutil. Agora aqui em cima, lápis H também, eu vou aumentar um pouquinho mais esse volume aqui, ó. Que a curva é um pouco mais acentuada. Aqui eu faço duas partes, uma um pouco mais escura, que na verdade eu vou marcar com a lapiseira, uma ponta, tá? Né? Uma sombra com uma ponta mais escura. Aqui embaixo também, ao final dela. E uma outra marcada também, só que mais clara. Tem que fazer com bastante cuidado aqui para não parecer que é uma só, porque isso ajuda a dar uma sensação de volume mesmo na peça da escultura, né? Ó, que nem aqui, ó, essa mais clara e outra mais escura. Aqui eu não vou marcar essa, já vou fazer toda acinzentada aqui, para dar uma impressão de que isso aqui é uma peça só. Tudo isso que eu estou fazendo nessa parte aqui, eu poderia fazer de uma forma muito mais simples e mais rápida. Só que aí eu não ia conseguir esse acabamento tão refinado. Percebe que está um acabamento de textura da pedra aqui, da escultura, muito refinado. E se eu tivesse fazendo rápido, isso não seria possível, né? Bom, agora aqui eu estou começando a marcar essa parte do queixo. Toda essa sombra que vai vir aqui, na verdade eu fiz esse traço aqui para marcar, porque eu estava fazendo um story agora pro Instagram, e aí eu peguei e marquei esse traço aqui enquanto eu fazia o story. Que aqui, ó, vai vir aqui. Eu vou só marcar por enquanto, tá? Marcar todas as partes onde eu vejo sombra e que precisa ser trabalhado. Aqui o papel tá se mexendo porque ele tá solto aqui.
ele faz esses movimentos, mas dá nada. E aqui eu vou começar a marcar, aliás, as partes como luz, as partes como sobrancelha, olho, nariz, essas já estão bem nítidas, né? Só que, e as sombras que vão entre elas? Tipo essa sombra mais dura, essa outra sombra. Bom, aqui ó, eu vou marcar onde vai passar a sombra mais forte. Vai vir aqui. Ó, aqui eu tô só marcando para depois trabalhar. Na verdade, essa parte aqui, ó, posso deixar mais aberto. É que eu tô marcando onde exatamente vai a luz. Essa linha aqui também não é necessário. Agora que eu fiz toda essa parte riscada, eu vou começar a passar papel higiênico. E aí por enquanto eu vou só passar papel higiênico assim, sem muito... eu ia dizer sem muito cuidado, mas não é sem muito cuidado, é assim, não precisa com tanta cautela assim, porque essa é só a base, sabe? Ainda vai acontecer muita coisa aqui ainda. Eu gosto muito de trabalhar com o papel higiênico, assim, sombreando, porque foi uma das principais ferramentas ao longo do meu aprendizado, que assim, foi uma das principais ferramentas que eu aprendi a usar, sabe? Ó, aqui agora eu peguei um lápis 2H para tornar um pouco menos agressivo o sombreamento que a gente vai fazer aqui, porque tem que ser tudo muito suave. Então, para ser suave, tem que ser um lápis mais claro, né? Eu vou mudar agora um pouco, vou pegar um esfuminho médio, ele tá um pouco sujo, mas eu vou usar ele em partes onde não compromete tanto e depois eu vou usando ele em outras áreas. Eu costumo não me assustar muito quando faz uma mancha assim tão muito escura, porque eu tô acostumado. Às vezes as pessoas olham assim essa parte muito escura, acham que exagerei, mas não exagerei não. Isso aqui é, como diz, é friamente calculado. No todo fica bom. Às vezes se você olhar isoladamente pode parecer que está muito forte, está muito escuro, mas a hora que você começa a ver o todo, você vai ver que não ficou. Eu vou explorar bastante o esfuminho. Ó o brilho, tá vendo? Apareceu. Aqui dá uma impressão que esse contorno está escuro e talvez esteja mesmo, mas mesmo assim vou tentar sombrear em volta para ver. O esfuminho é uma das ferramentas que as pessoas mais têm dificuldade de usar. É uma das, tá? Normalmente a pessoa deixa muito manchado, fica muito escuro. Eu mesmo, quando eu comecei a usar esfuminho nos meus desenhos, eu estraguei boa parte dos meus desenhos. Aqui precisa de muita sensibilidade assim na mão para você não estragar tudo, né? Aqui eu vou usar o lápis H. E agora com a lapiseira 03. Vou fazer essa partezinha mais escura da boca aqui que eu tô vendo na referência.
Aqui eu acho até que exagerei aqui nessa bochecha, não é tão escuro não. Mas não tem problema, estragar não vai. Aqui eu vou jogar uma sombra, que só essa sombra já vai dar um disfarce legal aqui nesse canto. Tem algumas áreas, principalmente em rosto de estátua, que é muito difícil fazer. Eu mesmo já fiz umas estátuas que ficaram bem desconfigurado o rosto assim, eu não consegui deixar melhor. Então o que que eu faço? Eu jogo assim meio escuro nessas áreas que estão muito difíceis de perceber o que tem ali. E assim eu vou disfarçando mesmo e fica legal. Essa parte do nariz aqui eu achei que ficou bem legal. Agora eu vou passar o pincel para valorizar essa área. Aqui é uma área onde eu vou trabalhar ainda mais. Vou jogar umas nuances um pouco mais escura e tal. Se esse brilhinho sumir aqui conforme eu estou passando o pincel, eu venho e passo a borracha, bato a borracha, né? Eu achei que ficou bem legal esse nariz. Vou clarear um pouquinho aqui nosso vídeo, a imagem, para poder conseguir enxergar um pouquinho mais esses detalhes. Aqui eu troquei o esfuminho, peguei um pouco menor, um pouquinho mais fino. Aqui eu tenho uma ferramenta também que é um pincel de silicone. Ele serve como um pincel mesmo, só que ele não tem cerdas, né? Ele é de silicone, ó. É muito clarinho, tá vendo? É que eu tinha acabado de passar aqui a hora que eu passei ali. Tá vendo? É muito clarinho, é aquilo que eu já falei. Às vezes o detalhe que ele faz é tão pequeno que é quase imperceptível a diferença entre o uso dele e o não uso. Eu confesso que não é algo assim que você precisa ter, não, de verdade. Mas se tiver, acaba usando. Aqui ficou até bem mais escuro que a referência, na verdade. Tô gostando. Agora eu vou fazer alguns pequenos reparos aqui com o lápis 2H. Agora aqui com o 2H eu vou fazer essa sobrancelha. Na verdade essa sobrancelha ela é só uma sombra, na verdade. Nem tem uma sobrancelha de fato. Aqui na verdade eu estou usando o esfuminho mais fino, né? Só que eu vou pegar aquele mais grosso, que eu acho que para espalhar aqui eu tenho mais domínio com ele. Até porque como ele pega uma área maior, ele abrange uma área maior, não fica tão marcado, sabe? Não fica tão manchado. Ó, na verdade essa divisa aqui que eu fiz, ó, foi só pra fazer uma foto no Insta e tal, mas eu nem costumo fazer essa linha, sabe? Foi mais pra dar um estilo assim de desenho e tal. Eu deixei ela aparente, mas normalmente eu já faço direto o sombreamento e aí nem aparece linha nenhuma. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar a canetinha borracha e vou abrir um pouco mais essa luz aqui, ó, pro esfumado, pro degradê da sombra para a luz ficar um pouco mais suave, sabe? Não ficar tão marcadão. Aqui eu vou passar o papel higiênico, que eu acho que vai dar uma aparência mais suave. Aqui com a borracha também, ó, tá vendo essas marcas, ó? Eu vou tirar um pouco, porque ali na referência não é tão assim, é mais suave. Acho que ainda tá marcado, né? Percebe o cuidado que precisa ter para fazer um detalhe desse? E às vezes as pessoas querem fazer desenho realista e não tem esse cuidado, sabe?
não quer ter, na verdade, esse cuidado, porque não tem paciência, quer fazer tudo muito rápido. Que na verdade seria melhor com o 2H. Ó, eu gosto às vezes de fazer tudo cinza assim, ó, porque daí depois eu venho com a borracha e faço só o pontinho de luz que eu quero. Tá vendo? Bem suave, bem sutil. A gente tem que sempre lembrar que isso aqui é uma escultura. Então não adianta eu querer fazer um olho realista aqui na escultura. Aqui eu vou tentar com o papel higiênico. Mas está faltando grafite aqui. Eu vou com 2H. Bem suave. Olha que textura bonita que vai formando com o 2H. É muito legal para trabalhar isso, porque como ele é um lápis mais duro, ele penetra mais nos poros do papel. Então a hora que você passa o papel higiênico fica muito homogêneo. Só é difícil porque é muito pequeno esse pedaço aqui que eu estou trabalhando. Vou virar aqui para facilitar para o ângulo da minha mão. Agora aqui eu já vou fazer com o pincel, porque daí com o próprio pincel eu já vou espalhando. Aqui eu vou com o papel higiênico. Aqui qualquer manchinha, por ser uma superfície ou um espaço grande e ao mesmo tempo liso, né, homogêneo, qualquer manchinha aparece. Mas até que não tá manchado não, tá legal. Galera, siga ali o meu Instagram, que tá aqui na descrição do vídeo, Charles Lavezo, nosso site, também nossa escola de desenho realista, onde você aprende técnicas como essa, só que desde o início, né? Para te preparar para fazer um desenho realista, independente se você já desenha ou não, porque a gente não ensina somente a parte do desenho, mas a gente ensina também, ou melhor dizendo, principalmente essa parte de sombreamento. Então, essa parte de sombreamento, existem técnicas para você copiar a figura usando recursos que temos disponíveis aí para ser usado, né, como mesa de luz, decalque. Depois eu vou ensinando a técnica do sombreamento, que existe toda uma técnica, que não é só o que você está vendo aqui não. Isso aqui que você está vendo aqui é o resultado já do aprendizado da técnica. Aqui, ó, tá vendo onde eu não passei o pincel? Olha como fica diferente. Então vamos passar. Tem gente que lava o pincel, deixa secar. Eu nunca fiz isso, tá? Nunca fiz, não sei nem como fazer. Nunca me interessei também, porque funciona bem assim, então não vejo sentido. Tenho nada contra quem faz, mas eu particularmente não vejo necessidade de fazer nos meus. Antes de passar o papel higiênico aqui e fazer toda essa região, eu vou escurecer aqui pra gente chegar pelo menos próximo do que a referência mostra entre contrastes daqui pra cá, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou passar o lápis HB. Poderia vir com o B, mas esse lápis HB aqui da Mitsubishi,
ele é bem macio, ele é bem escuro. Então eu presumo aqui, pelo menos tenho essa impressão de que ele é um pouco mais escuro que o B da Staedtler, mas não afirmo isso com certeza não, porque a diferença é muito sutil. Às vezes usando aqui eu fico até confuso se é de fato ou é só uma impressão minha. Aqui a minha intenção é evidenciar o contraste. A minha intenção aqui é evidenciar o contraste que há entre essa parte aqui abaixo do queixo e o maxilar. Esse contraste que se dá exatamente no maxilar aqui, né? Essa passagem de uma região a outra. Ó, tô fazendo de uma forma mais aberta assim, né? Sem me concentrar tanto. Aí eu vou passar o papel higiênico e aos poucos eu vou escurecendo. Apesar de eu ter feito essa linha que divide, na referência, essa linha existe, mas ela é suavizada com sombreamento. Então é como se eu fizesse assim, ó. Agora aqui eu vou começar um processo de escurecer algumas regiões, depois de ter feito um fundo homogêneo e tudo muito de tom parecido, né? Não tem nuances. Depois disso eu venho trabalhando agora as formas, né? Com o mesmo lápis por enquanto, talvez eu mude, mas agora para evidenciar alguns detalhes que são um pouco mais escuros. Agora eu venho com o pincel para deixar tudo mais homogêneo, não só mais liso, mas também dar essa valorizada na parte escura. E falando em valorizada na parte escura, eu estava olhando aqui agora há pouco, eu acho que eu vou aumentar um pouco mais essa sombra e eu vou clarear aqui, ó, um pouco essa região que é a da bochecha. Eu acho que eu escureci demais, eu quis disfarçar aqui esse detalhe e acabei escurecendo muito, não ficou legal quando eu olho de longe, está me incomodando. Aqui agora eu vou evidenciar um pouco mais essa parte, que é uma sombra que desce para cá. Aqui, quanto mais eu vou dando forma, também eu vou percebendo onde precisa valorizar um pouco mais uns pontos mais escuros, sabe? Quando eu falo valorizar, eu estou querendo dizer escurecer. Você pode entender também como escurecer. Lembrando que a continuação desse desenho, ou seja, todo esse busto aqui, ó, essa outra parte de baixo que eu ainda vou terminar, só pode ser vista dentro da nossa área de membros. Para você assinar, é só clicar no botão abaixo aqui desse vídeo, está escrito aí, seja membro. Você vai pagar apenas R$ 14,99 e ter acesso não só a esse vídeo, mas muitos outros vídeos. Eu não sei quantos vídeos tem lá, mas acredito que mais de 500. Tem muito material de muitos desenhos que eu fiz. Tem vídeos do Samuel Torres, que trabalha comigo. Tem vídeo do Rafa Konishibai, também, que manda muito no grafite. Tá lá dentro. E você pode assistir as aulas, os vídeos todos, passo a passo, mostrando como cada obra foi feita do início ao fim. É muito material. Ó, acho que agora, com essa parte que eu fiz, já ficou um pouco melhor, mas ainda não é o suficiente, tá? Eu bati o olho aqui, vi uma parte aqui que pode ser um pouquinho mais espalhada. Ainda não é o suficiente, mas já chegou mais perto. E agora eu vou trabalhar essa região aqui, ó, clarear. Aqui eu vou clarear bem, na verdade. Clarear é sempre um processo chato, tá?
Tá? Não adianta eu querer dizer que é legal, que não é não. Clarear é sempre chato. Por isso que é melhor a gente ter cuidado na hora de escurecer, porque na hora de clarear, se precisar, é chato. Passei a borracha, agora eu venho com esfuminho, ó, só para disfarçar. Já disfarçou bem, hein? Não foi tão chato quanto eu pensei. Ó, já deu uma outra aparência aqui. Acho que ainda vou clarear um pouquinho aqui, ó. Mas vou manter essa marcaçãozinha que tem entre aqui e ali. Você vê que vai ficando meio listrado, né? Meio estranho, uns riscos, mas depois a gente esfuma e suaviza. Agora eu vou só jogar um sombreamentozinho aqui, ó, para poder realçar a boca. E depois fazer os lábios, ou o lábio, né, inferior aqui. Agora eu vou sair daqui, ó, da boca, né, e vou descer pra cá. Aqui vai ficar uma sombra. Eu nem sei como explicar, é uma sombra que vai deixar aparecendo uma luz mais concentrada aqui, sabe? E aí, com o papel higiênico eu venho e faço isso, permitindo que fique aparecendo de fato essa luz aqui. Só que eu vou trabalhar isso com também o esfuminho, né? Acho que eu vou fazer com esfuminho mais largo, que daí eu consigo um tom mais espalhado de homogeneidade. Agora aqui, ó, agora aqui eu passo o esfuminho. Só que eu vou escurecer toda essa região. Só que eu vou escurecer toda essa região. Aí agora aqui eu vou passar o esfuminho bem de leve, não vou explorar muito com ele não, porque eu vou passar o pincel, então eu só quero tirar um pouco o peso do grafite aqui, para a hora que eu passar o pincel ainda ter um pouco de grafite para ficar bem marcado. Aqui às vezes com o pincel fica um pouquinho manchado, porque conforme eu vou batendo ele, vai manchando. E aí eu venho com um esfuminho mais fino para dar uma refinada nessa parte, sabe? Para ficar, porque aí eu misturo um pouco, né, o efeito que o esfuminho dá com o que o pincel também causa. Aqui eu tô tirando um pouco essa claridade para poder prevalecer esse brilho, enfim, todos os outros, sabe? Aqui, como a gente está vendo muito de perto, essa pinta assim, ó, ela chama a atenção, mas normalmente, quando a gente olha um pouco mais de longe, nem dá para perceber.
está me incomodando um pouco é que eu estou vendo umas manchas assim, olhando de longe. Não está muito homogêneo, está ficando um pouco manchado. Vou tentar passar papel higiênico para ver se melhora. Passar um pouquinho 2H aqui, passar um pouquinho aqui o 2H para ver se consegue igualar. Aqui tem uma mancha aqui, tá vendo? É legal poder compartilhar isso aqui com você que está assistindo, porque isso é o que você vê dentro da nossa área aqui de membro, né, de assinante, onde eu mostro detalhes, essas correções, essas coisas que quase ninguém fala, né, porque a gente só mostra o que deu certo, normalmente a gente não mostra o trabalho que deu para chegar no que deu certo, os erros que foram cometidos para chegar no que deu certo. Deu uma boa disfarçada, mas ainda aparece. Só tocando assim mesmo, bem de leve, só para tirar um pouco a marcação. E com o lápis 2H, deixa eu só preencher aqui, ó, essa irregularidade. Coisinha mínima, mas que é perceptível. Agora aqui, conforme eu sombreei o todo, dá para perceber que aqui perdeu um pouco o contraste, sabe? Então vamos melhorar esse contraste aqui. Aí, vamos ver mais de longe. Esse pintinho aqui, não sei se vai sair. Aqui só alguns últimos ajustes nessa parte, que daí eu já vou descer pro busto da estátua aqui, ó. Então, essa parte toda você acompanhou passo a passo aqui no vídeo. Se você quiser continuar vendo o desenho, é só lá na área de membros, tá? Então você clica aqui no botão Seja Membro e eu vou disponibilizar o restante desse vídeo que eu vou começar a gravar agora, lá dentro da nossa área de membros, beleza? Deixe seu like aí, se inscreva no canal e ative notificações para ser avisado de novos vídeos, deixando também seu comentário. Valeu, até a próxima!